cálculo de bexiga geralmente é uma complicação de uma obstrução da urina, da bexiga, a passagem da urina. Geralmente, nos homens, na sua faixa etária, uma das causas de obstrução à saída da urina é o aumento da próstata. Depois que o homem faz uma primeira raspagem da próstata, é possível e é comum que com o passar do tempo a próstata volte a aumentar e leve novamente a um certo grau de obstrução. Geralmente esse tempo é maior do que esse que você me falou, que foi operado em 2008. Geralmente demora um pouco mais, 10, 12 anos para você voltar a ter um quadro de obstrução mais grave, né? Hoje em dia a gente tem à disposição uma série de medicações que podem eventualmente evitar uma cirurgia, uma nova raspagem desnecessária. São 2 grupos de remédio. O primeiro leva a uma dilatação da próstata e isso possibilita a passagem da urina de uma maneira mais fácil, né? O segundo grupo de medicações é uma medicação que age através de um bloqueio de um receptor hormonal que faz com que a próstata diminua de tamanho. Então, se você consegue ter sucesso com o tratamento medicamentoso, você não necessariamente precisa ser submetido a um novo procedimento. Caso o seu médico, o seu urologista julgue que o grau de obstrução que você tem não é passível de tratamento medicamentoso, uma segunda raspagem estaria bem indicada. A gente tem um exame que aqui no hospital é feito pelo Carlos Sacomani, que é um estudo denominado estudo urodinâmico, que ele mostra para a gente algumas informações que são muito importantes no momento de você eventualmente determinar qual caminho você vai seguir, qual é o seu grau de obstrução. Se para você o tratamento com medicação é o suficiente ou não, realmente você é portador de uma obstrução mais grave e o tratamento cirúrgico é o mais indicado para você. O crescimento benigno ele vai acontecer numa porcentagem muito grande dos homens. Em geral, a próstata começa a crescer por volta dos 40 anos, mas ela não acontece em todo mundo. E também o fato da próstata crescer não quer dizer que ele vai ter sintoma disso. Às vezes você vê paciente com próstatas muito grandes, 4 vezes o tamanho de uma próstata normal, sem ter muito sintoma. O que o senhor falou de 100% de ter aos 100 anos, isso é incidência de câncer, pelo menos câncer diagnosticado no tecido. Quando você pega um pedacinho da próstata e manda analisar, você tem uma incidência que vai crescendo também ao longo da idade. Quer dizer, as duas doenças elas andam juntas, elas coexistem. Você tem o crescimento benigno e tem o câncer. Uma coisa que é interessante observar é que o crescimento benigno ele acontece mais na zona interna da próstata. A zona periférica é onde aparece o câncer. Então, eles têm origem, normalmente, em partes diferentes da próstata. Então, o crescimento benigno, de fato, uma incidência muito grande, uma porcentagem muito grande dos homens vai ter, mas a gente vê pacientes de 80 anos de idade com uma próstata de 30 gramas, que é uma próstata de tamanho praticamente normal. Isso é uma controvérsia muito grande. Tem fatores hormonais, né, mudanças hormonais que acontecem ao longo da vida do homem. Isso é uma discussão muito grande, isso dá muita discussão. Uma das formas de tratamento que o senhor mencionou são essas medicações que inibem a conversão da testosterona na forma mais ativa, que é a dihidrotestosterona. E essa conversão que acontece lá no tecido prostático. Essas medicações elas podem estabilizar o tamanho da próstata ou reduzir o tamanho da próstata. Muitas vezes quando você retira a medicação... Desculpa, não entendi. E melhora o fluxo urinário. Hoje em dia existem combinações de medicações que elas relaxam a musculatura lisa da próstata e tem um efeito mais imediato. E nesse mesmo remédio tem também essas outras medicações que fazem essa inibição da conversão da testosterona e tem um efeito mais duradouro. Mas é claro que se você suspende a medicação, boa parte dos homens vai voltar a apresentar um certo crescimento depois de algum tempo. A resposta é variável. Alguns homens respondem mais, outros menos. E o quão duradoura vai ser essa resposta também varia um pouco. Agora, a causa exata do crescimento da próstata é uma discussão muito grande. Mas, à medida mesmo que, vamos dizer, tem homens que não têm o crescimento, mas pode ter o PSA baixo, não tem o crescimento e pode ter câncer.
né? Sim. A relação do PSA não é uma relação relativa. O PSA é assim, o PSA como o Dr. Bachega explicou, ele é uma proteína produzida lá na célula prostática. Como marcador, talvez seja dos melhores marcadores que a gente tem, mas ele é específico para aquele tecido, né, que é produzido por aquela célula, mas ele não altera só com câncer. Quando tem muita célula, quando tem crescimento da próstata, ele também aumenta. Quando tem inflamação, quando tem uma infecção, quando tem um trauma, ele também aumenta. Então, as coisas podem... Você tem paciente com próstata de tamanho normal que tem câncer, e às vezes com PSA normal também. Você pode ter próstatas grandes com PSA normal sem câncer. Quer dizer, são coisas que podem... Você tem diversas combinações disso aí, né? Mas se esse remédio, o bloqueador, ele realmente acaba tomando e ele acaba não fazendo muito efeito, mesmo com só o crescimento benigno, provavelmente tem que fazer uma raspagem ou retirada, devido a fechar a passagem urinária. Não, se o paciente tomou a medicação e não respondeu da forma adequada, ou seja, não melhorou dos sintomas e a próstata não diminuiu de tamanho, às vezes o que resta é o tratamento cirúrgico. Aí tem diversas formas de fazer isso. Hoje em dia você tem o tratamento o que a gente chama de raspagem, que é a ressecção endoscópica. Você tem laser, tem várias formas de remover esse tecido. Mas pode acontecer de tomar a medicação e o tratamento não ser efetivo e você acabar tendo que fazer uma cirurgia para resolver o problema, né?